Então, boa noite, pessoal. A gente está começando hoje um projeto novo da Belmont, o nosso Belmontcast. E para nós é um prazer estar aqui. Eu estou junto com os meus sócios, o Machado, o João Paulo. E essa noite também a gente está junto com o Vinícius, um grande amigo de longa data já, e também parceiro de negócio há alguns anos. E hoje a gente vai discorrer sobre um tema que a gente vem conversando há muito tempo. Nós falamos com os nossos clientes muito sobre isso, mas também é um tema que, nos dias atuais, isso tem se tornado algo muito... vem à tona, né, Vinícius? Então, acho que a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso hoje. Para nós é um prazer ter você aqui conosco. Obrigado pelo tempo, obrigado pela amizade aí. Espero que seja um bate-papo leve, que a gente possa discorrer sobre essas pautas aí, né? Eu vou deixar o Vinícius se apresentar, falar de onde você vem, o que você faz também, e para a gente poder começar a dar início à nossa conversa hoje, Vinícius. É isso, eu que agradeço vocês, a gente fazer essa conexão Genebra, Guarapuava, São Paulo, Curitiba e todos os lugares onde a gente já passou, né? Onde a gente já se encontrou, ou na Itália, ou em outros lugares. Eu que agradeço o convite e a oportunidade e a amizade também, e a parceria que a gente vem desenvolvendo há bastante tempo. E a todos vocês, né? Não só você, Peronde, João Paulo, Machado. E é um tema que, enfim, a gente já vem falando há bastante tempo. É um tema que sempre, e eu sinto que cada vez mais fica aqui no Brasil em evidência, né? Pelas questões, principalmente as questões políticas, as questões de proteção. E vai ser um prazer aqui discutir com vocês esse tema que a gente já vem falando há bastante tempo. Legal. Só me apresentando rapidamente aqui para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou Vinícius Jeromel, sou fundador da Aurea Global. Nossa base fica lá em Genebra, é onde fica a nossa sede. Já venho fazendo a gestão de patrimônio de grandes famílias, principalmente de famílias brasileiras, há algum tempo. Lá em Genebra já faz 7 anos. Antes disso, morava em Munique, na Alemanha, trabalhando com Private Equity. E antes disso, morava no Brasil, em São Paulo, onde eu comecei minha carreira lá no Itaú BBA e depois no Safra, trabalhando com grandes empresas na parte de Investment Banking. E estudei em São Paulo também. Eu acho que esse caminho me fez até entender um pouco, né, dessas questões que vocês fazem, que é da gestão de investimento dos clientes aqui no mercado local, né? E eu brinco sempre que tem uma sopa de letrinhas aqui, o que é uma LCI, uma LCA, um CRA, um CRI, essas coisas que vocês dominam. E também entender lá fora, porque o que eu digo para os clientes brasileiros, né? Para as famílias brasileiras, a parte offshore, a parte fora do Brasil, ela não é uma ilha, né? Ela faz parte de um portfólio global. E é bom que a gente entenda, e é muito importante a nossa parceria para que a gente entenda o que essas famílias têm de investimentos aqui no Brasil e como é que a gente faz para complementar essa parte internacional. Então, eu que agradeço estar aqui. Show de bola, Vinícius. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. E vou começar já com uma polêmica. Ter um offshore é ilegal? Eu digo isso porque a gente fala em offshore para as pessoas que têm um pouco de medo, né? Sim. Parece que é algo que existe há tanto tempo já, mas ao mesmo tempo parece que é recente a vontade de ter. E isso eu acho que vem muito de encontro com a questão política que vem acontecendo no Brasil, de incertezas, não só aqui, mas também internacionalmente, né? Guerra tarifária, guerra comercial, tudo isso vem acontecendo, as pessoas ficam um pouco mais incertas do que fazer com o capital, certo? Sim. E quando eu chego no cliente e falo sobre offshore, parece que é um susto. Nossa, offshore, Machado, mas é legal ter offshore? Como é que funciona isso aí? Explica um pouco pra gente. Sim, é até um cuidado que a gente tem com algumas pessoas de até evitar esse termo, né? Então, falar, olha, eu acho que o melhor caminho é ter uma companhia ou uma holding fora do país e através dessa holding a gente ter os investimentos, né? Porque, infelizmente, é um veículo que é disponível, né? Uma ferramenta, que pode ser uma ferramenta antes de um planejamento tributário, agora um pouco menos com a nova lei. É uma ferramenta de planejamento patrimonial e também de sucessório. E
Mas no passado a gente teve alguns episódios aqui, acho que Mensalão, Petrolão, que... Panama Papers, né? Teve, né? No Panamá teve. Exatamente, que aí não era só Brasil, né? No caso... mundial, mas... E aí ficou esse conceito, né? Porque saía na mídia, tal político tem uma offshore, aquele outro político tem offshore, então ficou um termo muito... negativo. Então, até um cuidado que a gente tem, não, é uma companhia, é uma holding, e depois a gente vai fazer... Então, assim, respondendo longamente a tua pergunta, sim, é legal. Hoje a gente tem uma questão que os investimentos, pelo menos do que a gente trabalha, todos são declarados, então essas empresas, essas holdings, já trocando o termo, elas são declaradas no imposto de renda das famílias. E a gente tem esses investimentos lá na Suíça e também não poderia ser, a gente não poderia fazer a gestão sem ter esses recursos declarados. Então, sim. Show de bola, Vinícius. E vou deixar já aqui um recado para de casa. Ter um offshore não é legal. É legal lavar dinheiro via offshore. É ou não é? Olha, se tem gente fazendo isso, eu não sei, também nem quero saber. Se você souber de alguém... Não, show de bola. Eu acho que esse tema, né, Vinícius, é importante, como o Machado trouxe, de fato, as pessoas têm se preocupado mais com isso, né? Hoje em dia se fala muito na mídia, em vários lugares, vários veículos, hoje as pessoas falam sobre essa internacionalização. E a verdade é que nós, enquanto consultores financeiros que cuidamos desse wealth, que fazemos esse planejamento, enfim, essa alocação, nós devemos provocar nas pessoas, nas famílias, essa vontade de olhar para isso, né? E o fato é que muitas vezes eu acho que as pessoas elas não sabem, o que eu percebo é que, de modo geral, os brasileiros, enfim, não sabem o quão simples é fazer isso, né? E aí, como o Chato falou, às vezes você fala um termo offshore, se assusta, né? Mas eu queria te perguntar, você está há tanto tempo já fazendo isso, né? Já está há 7 anos em Genebra. Como tem sido a sua percepção quando você olha para o Brasil, para os brasileiros, a maior parte das famílias que você atende hoje são brasileiras? Como você tem visto esse avanço? Assim, tem sido mais fácil? Cada vez mais as pessoas têm procurado? Ou não? Ainda existe uma resistência? O que você vê do mercado evoluindo para isso, Vinícius? Tá, bom. Primeiro, eu vou fazer uma correção te ajudando. Sim, é fácil para você, né? É fácil para nós. Sim, que trabalhamos com isso, né? Estamos acostumados com isso, né? E é por isso que essas famílias, esses nossos clientes, eles precisam da gente. Porque vocês têm um papel super importante, né? Que é um papel educacional. Como a gente tem esse papel educacional, onde vocês fazem um grande trabalho de... até nas redes sociais, de informar os clientes dos produtos financeiros, de como investir. Então, eu acho que fica mais fácil a partir do momento que tem mais conteúdo, que as pessoas estão mais ligadas para aprender. Porque no final, nós somos os detentores desse conhecimento e nós somos os propagadores desse conhecimento. E quanto mais a gente faz isso, mais as famílias entendem, mais elas estão bem orientadas. O ponto é que nem sempre as famílias e os clientes, eles têm esse tipo de serviço igual vocês oferecem, igual a gente oferece em conjunto. Então, eu posso te dizer que, sim, talvez no nosso cenário, no nosso meio, dos nossos relacionamentos, talvez isso tenha ficado mais... porque... E aí você tem aquele efeito de rede, né? Então tá bom, então tem um que já fez, ou que já sabe como faz, que ele fala pro outro. Que ficar de fora, né? Exato. E não só de ficar de fora, mas faz um churrasco aqui, né? Como a gente fez um churrasco ontem, e fala, não, então, mas eu fiz uma offshore, eu fiz uma ronda, mas isso é legal, assim? Isso não é legal, mas como é que funciona? E aí fala, não, eu fiz desse jeito, e como a gente oferece esse trabalho todo onde a gente toma conta, não é que quem tem sabe perfeitamente igual você sabe, né? Ele sabe, ok, fizemos e... então deixa eu ligar aqui pro Bruno, deixa eu ligar pro João Paulo, deixa eu ligar pro Machado, deixa eu ver como é que faz esse trabalho. Então, é muito do...
eu digo que cada profissão ela tem a tua missão, né? E a nossa, igual a gente estava comentando hoje, ainda bem que as pessoas não conhecem tudo, né, do nosso, senão a gente não existiria, né? A gente não estaria aqui. E eu falo, inclusive, que o foco do cliente tem que ser o negócio dele. Claro. Eu acho que o foco do cliente não é ficar pensando no mercado financeiro, é achar uma pessoa de confiança, e eu acho que o nosso negócio é pautado em confiança, e tudo, resultado, etc., é importante também, mas tudo começa a nível de confiança. Sim. Até porque eu acho que uma questão que os clientes sempre comentam também, quando falam em ter uma estrutura internacional, etc. Putz, mas lá na Suíça, meio longe, né? Se sumiu o dinheiro. Hoje a gente tem uma situação dessa, né? Putz, mas tá longe lá. Mas aqui eu vejo aqui no aplicativo do Banco do Brasil, eu vejo aqui. Sim. Não posso falar de banco, né? Sim. Não conta essa parte aqui. Mas eu vejo aqui no aplicativo do banco, não. Aqui no Brasil eu vejo o meu banco aqui e vejo não tem que ter lá. Putz, mas qual que é a diferença? Tá na Suíça, tá aqui. Explica um pouco em relação a isso, Vinícius. Inclusive, aproveitando o gancho, por que Suíça? Bom, a Suíça pode parecer longe, mas estão sempre bem-vindos, né? Como Um convite desse, hein? Como são sempre bem-vindos aí visitar, é coisa de pegar um avião de São Paulo e chegar Pertinho, lá. é ali. Exato. Algumas horas aí. Dormiu, Exato. acordou, tá lá. Mas é mesmo, né? Dormiu, acordou, tá lá. Qualquer lugar do mundo, você dormiu, acordou, tá. Depende do remédio. Quantas vezes são? Depende do remédio que você toma ali. Mas, brincadeiras à parte, assim, tiveram vários clientes que depois acabam virando amigos, né? É muito comum isso, porque de verdade é pautado em confiança e a gente tem uma relação com o dinheiro, eu digo nós seres humanos, a gente tem uma relação com o dinheiro que é uma relação meio estranha, né? Porque a gente deveria ser 100% racional, mas na verdade a gente é muito emocional e essa decisão de quem que vai cuidar, quem que vai me ajudar, ele pauta muito nas emoções, né? E o principal é a confiança. Sim. Então, eu acho que para quem conseguir é super importante, a gente adora receber visitas lá, mas a Suíça sempre foi um polo muito importante como um cofre, né? Foi o cofre do mundo na Primeira, Segunda Guerra e continua sendo o principal polo global de reserva de patrimônios, né? Então, o mundo todo deixa seus investimentos lá. Fala que é o cofre do mundo, né? Exatamente. Então, antes, literalmente, era o cofre. Então, você vai visitar, você tem um antigo... A gente estava procurando um escritório no ano passado, físico, né? Um escritório físico. E aí eu fui visitar no centro ali de Genebra. Tem uma rua que chama Rue de la Confédération, que tem várias bandeirinhas assim. Não sei se você lembra. Quando você foi. Tem as bandeirinhas ali de um lado da Suíça e do outro do cantão de Genebra. E aí tinha um prédio lá super bonito, clássico, né? Com aquela arquitetura clássica. E eu fui visitar e tá super bonito dentro. E era, na verdade... desce num andar, era o cofre do UBS, que hoje é o maior banco, né, de ativos do mundo, tem 5 trilhões de dólares. E você vê que literalmente é o cofre. Em várias regiões, que isso não é muito divulgado, mas em várias regiões você tem cofres físicos onde você tem ouro, ou você tem cofres que não são cofres, é como se fosse pensa isso fica perto do nosso escritório, pensa num porto seco, tá? Onde você entra e aí lá é guardado as obras de arte, guardado aquelas super joias, e isso, você fala, cara, por que é guardado lá? Que talvez seja essa a tua pergunta, né? Por que tem essa... A gente está falando de algo... estigma, né? E algo físico, a gente está falando, guarda ouro, guarda as obras de arte. É porque sempre foi um país neutro. Porque na Primeira e Segunda Guerra sempre... então, tá bom. Então, deixa eles lá, vocês brigam aí. Podem colocar o dinheiro aqui dentro, que a gente está cuidando. Mas quem que tá com o dinheiro aí? A gente não fala. Então, não tem... Enfim, depois do governo Obama, 2016, teve as anistias, tem a troca de informações, né? Então, existe um sistema que é o CRS, né, o Common Reporting Standards, que ele compartilha as informações para as receitas federais dos países, para evitar, que era uma coisa que o governo americano impôs, né, impôs na Suíça principalmente, para evitar que tenha um financiamento ao terrorismo, né? Muito do que aconteceu com as Torres Gêmeas em 2001,
Então, existe essa troca de informações. Mas dos profissionais de investimento como nós, por exemplo, a gente tem o segredo bancário. Então, nós não divulgamos quem são. Isso é algo histórico, né? É algo histórico e a Suíça se mantendo neutra tem o dinheiro dos dois lados. Já que a gente tocou aqui divulgando que lá tem vários cofres, né, físicos, lá também é muito seguro, né, Vinícius? O pessoal que tá meio com as ideias meio erradas, né, de querer ir lá, tem muito cofre, de ouro, etc. Mas é um país muito seguro, de fato, né? É o país que mais tem arma per capita do mundo, entendeu? Dá pra brincar não, né, Vinícius? Não. A gente falou com os amigos de tiros aqui, então lá tem... Mas é um país de verdade, assim, um país super seguro. Falando um pouco da parte, assim, né, de Genebra, eu viajei bastante lá, e de Zurique, morei em outra cidade, em Sangalen, numa época. É impressionante, né? Aquela coisa de, às vezes, você deixa cair alguma coisa, deixa tua carteira cair no chão, no outro dia você passa, ela tá meio que ali num murinho, alguém achou e te colocou Que absurdo, né? num lugar que seja mais simples de ver. Óbvio que não é sempre, né? Sempre tem... mas é um lugar super, super, super E é seguro. engraçado você falar desse contexto, né, da Suíça, de Genebra, etc., Zurique. Já dizia o livro, né, Os Axiomas de Zurique, né, que fala justamente isso, né, porque a Suíça é um país que geopoliticamente não é favorável para ela, não tem tanta riqueza igual o Brasil tem, floresta, energia limpa, né, e como foi um país que cresceu tanto e tornou esse cofre mundial. Mas como não? Tem tanto queijo, tem tanto chocolate, tem tanto relógio, tem tanta montanha, tem tanto... Não, mas eu entendo e de fato, assim, hoje você tem o sistema financeiro, que obviamente é um sistema financeiro muito forte, né? Tem uma parte das farmacêuticas, que enfim, 2 maiores farmacêuticas do mundo estão lá. Tem a Nestlé, obviamente, que os headquarters, a gente estava falando isso, fica lá em Vevey. Fica do lado do lago, já fui lá, uma sede espetacular e tem um museu super legal de visitar. Bom, e tem um pouco de agricultura, um país que exporta, tem uma parte de industrials também importante, e também falando um pouco de atualidades, tem as tarifas que o Trump colocou, de 39% também na Suíça, que é algo que eles estão tentando negociar, mas o país ficou muito rico, né? E eu diria o seguinte, que eu até falo com algumas pessoas da nossa profissão que são... que tem mais trajetória que a gente, para não falar mais experientes que nós, que pegaram essa época antes da anistia, que chama as anistias no Brasil, o Temer colocou lá a lei da repatriação dos recursos, não sei se vocês lembram, mas teve isso com praticamente todos os países, tá? Nessa época, a Suíça teve isso com... Antes, como os recursos eles não eram declarados, né? Que não é o caso hoje, era assim, você tinha clientes que viam o seu banqueiro uma vez no ano dentro de uma reunião num hotel sem ninguém ver, então era algo muito, né? Que talvez segue em linha com aquela tua primeira pergunta do offshore. Agora não tem mais isso, né? Mas como tinha esse atrativo, olha, não estou falando que seja dinheiro de corrupção ou de Deus, talvez dinheiro que não foi declarado, de caixa 2, que também não é legal, tinha esse incentivo lá. Então, ia muito. Era muito maior esse fluxo, porque tinha um outro incentivo do que só investimento, né? E aí, por isso, os volumes, né? Eles eram muito maiores e também os FIIs eram muito maiores, né? Porque imagina, se você coloca o seu dinheiro que você só quer não declarar ou não quer esconder, você está preocupado se vai ser cobrado 0 ponto alguma coisa? Ou não vai fazer muita diferença, né? Então, eu digo que eram as épocas áureas, assim, da Suíça na parte de wealth management. E depois disso, acabou, né? Então, os investidores eles começam a olhar um pouco mais do serviço, porque antes, se o cliente queria ver uma vez por ano, qual que é o trabalho
A gente não fala com eles, então. Tá bom, mas se ele quer falar só uma vez e talvez o motivo era outro, talvez a performance também não era o principal objetivo. Hoje não, né? E ainda bem. Então, assim, para aqueles que fazem esse movimento hoje de colocar os seus recursos lá, então precisa ter um serviço, precisa ter um atendimento, precisa olhar a parte global, né? Então, não só a gestão dos recursos em si, mas como é que fica a parte sucessória? Ela está bem organizada, não está bem organizada? Como é que fica a parte tributária? A gente está investindo da melhor maneira do ponto de vista tributário? Então, isso mudou bastante e para melhor, né? Na minha visão, mudou para melhor. E aproveitando, Vinícius, você falou sobre alguns benefícios que muitas vezes você tem em se investir fora. Se você fosse elencar os principais pontos quando você investe fora, então entende-se que a gente tem o veículo de uma holding, né, de uma empresa, Sim. certo? Eu acho que aqui talvez é legal você explicar um pouquinho mais para nós dos benefícios por esse veículo e também para aquele que não quer a holding, não quer ter todo o trabalho da construção de uma empresa. Como que eu posso ir via pessoa física e o que eu tenho de prós e contras em cada um? Eu acho que é uma pergunta recorrente, muitas vezes as pessoas se questionam sobre isso e eu acho que é super legal a gente esclarecer aqui os prós e contras dos dois veículos. Sim. Começar pelo mais fácil, tá? O mais fácil é abrir uma conta bancária no seu próprio nome. Então, o que a gente chama de conta pessoa física. Certo. Então, é muito simples. A diferença é que aqui no Brasil, o sistema financeiro, né? Ele é muito forte. Parte de tecnologia ela é muito forte. Então, para você abrir uma conta aqui no Brasil, é questão de... Minutos. Em muitos casos, né? E lá é um processo um pouquinho mais burocrático, sim, né? Então, certo. muitos bancos, a maioria dos bancos é tudo manual. Então, tem que imprimir 100 páginas e... Enviar pelo correio 100 páginas. Assinar, enviar pelo correio. Então, é um processo um pouco arcaico, mas é assim que funciona na Suíça, né? As coisas demoram, as coisas são mais lentas, mas são mais sólidas também. Não que o sistema financeiro brasileiro não seja sólido. Aliás, eu acho muito sólido e um dos melhores do mundo nessa parte de tecnologia. Abrindo da pessoa física, é mais simples, você consegue mandar o dinheiro e é mais eficiente, talvez, ponto de ser da mesma titularidade, né? Então, é mais uma forma mais simples e prática. Só que tem algumas diferenças de não ter essa holding no meio. Quais são? Na pessoa física, e aí essa é uma mudança nova, né? Com a nova lei de tributação, existe o resultado do ano, tá? O resultado realizado desse ano, e aí calcula-se qual que é o rendimento de cada investimento que foi realizado naquele ano. Depois disso, apura-se a soma de todos esses investimentos, qual foi o imposto e tributa no ano seguinte, tá? Tem uma mudança que antes você tinha que pagar no mês seguinte essa DARF, que era bem burocrático, né? Tem fazer você mesmo, ou ter que contratar um trabalhoso, ter um contador para fazer, isso poderia custar caro. Variação cambial, depois você não compensa, enfim. Agora ficou um pouquinho mais simples, porque você faz isso uma vez por ano, mas ainda não é tão eficiente, né? Porque você paga o imposto sobre toda a tua valorização, a variação cambial. Na pessoa jurídica, a apuração, pelo que está escrito na lei, o entendimento da receita, na verdade, não é sobre o ganho realizado, é sobre o ganho total que teve naquele ano. Então, como é uma empresa, você faz o balanço daquela empresa, faz o P&L, né, que é o resultado do exercício, que chama aqui, vê lá qual que foi o lucro, aplica 15% sobre aquilo, multiplica pela PTAX do 31/12 e é aquele imposto você tem que pagar. Esse ponto é que você não paga sobre a variação cambial nesse momento. Depois ele pode ser, mas nesse momento ele não paga. Então, tem uma diferença ali de tributação. Um é só ganho realizado, outro é ganho total, mas do ganho realizado você paga sobre a variação cambial, o outro você não paga. Isso depende muito qual o objetivo, né? Então, imagina, tem
Tem um investidor que ele vai fazer esse movimento e colocar num fundo de private equity que vai ficar lá 10 anos. O que é melhor fazer? É melhor fazer, por exemplo, na pessoa física e deixar lá que você vai realizar isso só daqui. Começar a realizar 6, 7 anos, tem um pouquinho de distribuição, mas o valor total é 10 anos. Óbvio que na offshore tem um mecanismo para você ter a mesma tributação da pessoa física, que é o modelo transparente. O que eu tinha explicado é do modelo da opaca. Só que a outra complicação que existe fazendo a pessoa física e também na transparente é algo que já existe aqui no Brasil, né? Eu vejo imposto de renda de clientes que você precisa colocar ativo por ativo no teu imposto de renda, né? Você faz através da holding no modelo opaca, você coloca uma linha, a tua holding. Você faz no modelo transparente ou na pessoa física, tem que colocar ativo por ativo. Bom, então dá mais trabalho. Então você tem uma parte que é a parte tributária. Certo. Depois tem a parte de uma proteção patrimonial mesmo, né? Porque se você tem o teu patrimônio na pessoa física e tem algum questionamento de algum juiz, e não vou entrar em questão aqui de juízes, né? A gente teve juiz que colocou presidente na cadeia e depois o juiz que não podia fazer isso. Enfim, tem algumas questões conturbadas por aqui, certo? Imagina que um juiz decida, não, por algum motivo, seja algum problema, algum processo trabalhista, seja por algum outro motivo que ele vá bloquear teus bens. Só de você ter o dinheiro fora do Brasil já é uma proteção, porque é mais difícil, e ter embaixo de uma companhia é mais difícil ainda. Então, é uma proteção patrimonial. Uma camada a mais de segurança. Exatamente. Eu não diria que é uma blindagem. Não existe blindagem, né? Para buscar, vai buscar. Exatamente. E principalmente se for algo criminal, vai acontecer. E tem depois uma outra parte que é a parte sucessória. Então, fazer direto na pessoa física, dá para fazer uma conta conjunta. Então, tem, por exemplo, a esposa e o marido, por exemplo, com uma conta conjunta. Dá para fazer sozinho. Nos Estados Unidos, dá para fazer numa conta nos Estados Unidos, onde tem uma ferramenta de joint tenancy ali na própria conta, mas isso é um pouquinho mais difícil de fazer. Na Suíça não tem como fazer. Agora, na pessoa jurídica, na holding, aí já dá para preparar. Então, já dá para colocar o marido, a esposa, já dá para colocar os seus filhos. Em casos um pouco mais complexos, dá para fazer a estrutura de um trust. E aí definir umas regras. Vou dar um exemplo para a gente não se alongar tanto. De que tenham os pais que já têm um pouco mais de idade, os filhos são bem mais novos e aí não querem que tenha essa transferência caso ocorra algo na falta deles, que tenha uma transferência precoce, né, para filhos jovens. Então dá para estimular algumas regras para, olha, só pode sacar 2%, 3% ao ano, ou só o rendimento, ou até 25 anos é tanto, até 30%. Então, fazendo essa holding patrimonial, é possível organizar, né? É possível planejar melhor esse processo. Então, resumindo, via pessoa física, talvez você pode ser um processo um pouco mais rápido, pode ser que você tenha uma vantagem tributária, mas você abre um pouco mão de estrutura no sentido de talvez uma sucessão, talvez uma camada a mais de uma proteção, quando é o caso. Resumindo, talvez esses são os principais diferenciais, né? Ou seja, não existe uma regra clara, tem que ser assim. Cada caso é um caso, e por isso que o serviço que a gente presta conjunto é um serviço muito personalizado. Entender a estrutura, entender o objetivo, entender a fase atual, o momento atual de cada família, para aí sim desenhar um escopo na qual fique muito bem amarrado, que faz sentido para aquela família que estamos atendendo. Né? Exatamente. Existem algumas soluções que atendem 80% dos casos e depois tem os outros 20%. Ou eu diria que até 90% dos casos e depois tem os outros 10%. E parafraseando uma frase que eu vi você falar bastante esses últimos dias, né? O nosso trabalho, eu acho que nós como Multifamily Office, você com a Áurea, sobre a ciência e a arte, né? Você fala que literalmente, a parte ciência é a parte prática do negócio, é o mais e menos, né? O investimento aqui, ali, esse é melhor. Mas a arte é isso que o Machado falou, é o saber interpretar
cada família, é eu entender o momento de cada família, olhar para cada um e falar, para essa família eu preciso cuidar dessa sucessão, eu preciso cuidar desse detalhe. Então, enfim, eu acho que é um trabalho muito de alfaiataria, né? Você olhar para o cliente e falar como eu vou ajustar o melhor instrumento para você, como que eu vou... o que funciona para você, né? E esse é o nosso trabalho, né? Juntar a ciência e a arte, né, Vinícius? Eu concordo. E por isso que eu digo que, espero que eu não esteja errado, que nosso trabalho não vai ser substituído por inteligência artificial. Sim. Se for só um trabalho pautado apenas em resultados e algo mais técnico, eu acho possivelmente ser substituível, né? Mas agora, entender, ter essa interpretação, esse feeling que só o ser humano consegue ter, né? De sentimentos e etc. Isso aí não tem como trocar, né? Vinícius, aproveitando aqui, falando sobre medo ainda, as objeções, né? Cara, tem risco de sumir o dinheiro no offshore? Não, é uma empresa. Não tem como sumir. Nunca diga nunca, certo? Mas eu te pergunto, existe alguma possibilidade de sumir o dinheiro de uma empresa aqui no Brasil? Sim. Então lá também existe. Não é mesma proporção, né? Não é mesma proporção, eu acho que aqui no Brasil tem um pessoal lá que caneta nos negócios lá. Que... Lá também tá assim? Ou... Aqui tem muitas formas de sumir o dinheiro, né? e essa é a minha questão, né? Porque a gente vê que alguns clientes falam que, nossa, Machado, eu tenho medo de mudar pra fora, pra Suíça, etc. Eu falo, viu, se eu fosse você, eu teria medo de deixar aqui todo o teu patrimônio. Esse que é o grande medo. Sim. Que eu teria no seu lugar. E não de mandar 15%, 30% para fora, para o exterior. Inclusive, pegando esse gancho aqui, qual que é o valor ideal, ou proporção ideal do patrimônio para estar numa estrutura internacional? De novo, aqui não vai ter certo e errado, tá? Eu posso te responder dizendo o seguinte. Quanto maior o patrimônio de uma família, maior vai ser a exposição dela direta ou indireta à moeda forte. Porque se é uma família com poder aquisitivo maior, provavelmente ela viaja mais para fora, provavelmente ela compra, seja carro, seja avião, seja helicóptero, que está tudo pauteado e lastreado a dólar. Tem os seus gastos indiretos também, que pode ser computador, pode ser o teu telefone de celular, pode ser... Então, quanto maior o patrimônio, maior essa exposição. Existem estudos ali que podem falar que na média 18%, 20%. Eu tendo a pensar que é um pouco mais que 30%, mas eu te dou uma estatística. Existem divisões, tá, nesse nosso mercado que eles dizem de afluente, certo? Que cada banco tem o seu nomezinho para dizer que é afluente. Aí depois você tem o segmento de high net worth. Aí depois você tem o segmento de ultra high net worth. Que aí você separa ali e cada banco vai dizer, de tanto a tantos milhões é nesse nível. A estatística que eu te dou é o seguinte. Do público de ultra high net worth, ou seja, dos brasileiros que são os que mais têm patrimônio no Brasil, eles têm bem mais do que 50% fora. Se a gente fosse fazer uma média, que geralmente é uma pirâmide, né? Tem menos pessoas, mas tem muito mais, né? Talvez se a gente fosse fazer uma média, esse percentual fosse maior do que 20, fosse maior do que 30, que eu estou dizendo. Será que é uma coincidência isso, Vinícius? Que eles sabem que a gente não sabe, né? Alguma coisa tá acontecendo. Alguma coisa eles estão sabem que a gente não sabe, né? Mas é só a gente olhar e depois a gente vai fazer a gente preparou um gráfico aqui para mostrar o como a nossa moeda desvaloriza. Eu tenho uma tese, tá? Que a tese é o seguinte: nós achamos que sempre o real pode voltar para aquele nível de 1 ou 1,60, ou vai chegar a 2. Imagina, putz, você ir agora para Europa. Paraguai, amanhã já. Disney, semana que vem. Mas aconteceu isso já. Antes do Lula 1, com o medo, e aí o câmbio ele dispara. E ele estava ali em cerca de 2, ele dispara para 3 e pouco, 3,30, 3,60. Só que depois você tem
um mercado com medo, né? O que aconteceu, por exemplo, antes do Alberto Fernandes, que era o ex-presidente da Argentina, quando ele foi eleito, o câmbio dispara, né? Uhum. O problema deles é que a dívida deles era mais de 80% em dólar, com como é que fala em português? FMI, né? Que é o Fundo Monetário Internacional. Colocando dinheiro, é dívida em dólar. Se tua moeda desvaloriza por 2 vezes, tua dívida explode, né? Nós não temos isso, né? Nossa dívida externa em dólar. E nós temos grandes reservas, né? Reservas que foram feitas, inclusive, nessa época. Porque no Lula 1, a gente tem o que a gente chama do super ciclo das commodities. Teve um boom das commodities, onde o país foi muito bem. E aí, o Lula não foi tão mal quanto o mercado esperava. A economia foi muito bem por conta desse ciclo das commodities. E aí, o câmbio ele sai ali de 3 e até bateu, não lembro quanto foi, 3,60, 3,80 para 1,60. A gente fala, poxa, mas... Foi nessa época aí, Vinícius, que surgiu a frase roubou, mas fez. Era um boom tão grande. A gente sofreu uma onda tão grande, na qual deu pra roubar e fazer. Hoje tem que escolher, não tem como. É isso que não usaram pra ele ainda. Você cancelada também. Não, mas é que... Então, eu acho que isso... Tudo bem, isso faz o quê? 20 anos, né? Mas é algo que a gente viveu, né? A geração dos clientes que a gente... Essa geração que o pessoal viveu. Então, olha, bateu lá, mas pode voltar a 1,60. Tanto que se a gente pegar 14 anos atrás, que era 2011, o câmbio estava 1,60. 14 anos atrás. E hoje está o quê? Acho que hoje está 5,30, 5,40. Quantas vezes isso é? É mais de 3 vezes. De 1,60, 3 vezes dá o quê? 4,80. 4,80, 5. Então, a gente tem essa esperança. E esse ano, né? Esse ano está se valorizando bastante, 10%. Mas o que aconteceu com o Brasil? O Brasil foi muito bem esse ano e por isso que chamou o capital estrangeiro, né? Sim, foi muito Contém bem. ironia, né, Machado? Vamos falar Não tem óbvio. ironia, Contém pessoal. ironia, Deixar claro pessoal. aqui. Então, isso é uma política do Trump, que ele quer desvalorizar a moeda e desvalorizou a moeda, o dólar contra todas as outras moedas. Então, a gente tem o real se valorizando, mas essa não é a tendência. A tendência é que o real no longo Por que o Trump prazo... está fazendo isso, Vinícius? Bom, vamos tentar entender a cabeça dele. Sabe por que eu estou te perguntando? Porque essa é uma pergunta que a gente recebe todos os dias. Mas vou mandar dinheiro para fora? Mas o real tá... Veja só, o dólar tá caindo. Vai chegar 4, vai chegar 3. Mas engraçado que é assim que a oportunidade tá caindo, já também tive. Não, mas daí, sabe o que Mas acontece, se cai Machado? mais, se cai Não, mais. sabe o que acontece? A hora que tiver 6, ele vai te ligar. Machado, vamos mandar o que dinheiro tá- para fora, porque agora o pau vai pegar. Costuma ser assim. Assim, mas tudo bem, vamos lá, Vinícius. Mas E aí? esse é um viés comportamental mesmo, Sim. porque não só falando do câmbio, mas quando que as pessoas querem comprar ação? Quando ela já subiu muito. Quando tá em alta, quando tá em alta. Mas é um viés comportamental mesmo. Então, é o nosso trabalho de ir contra esse viés comportamental e dizer, não, então está caindo. Porque eu já vou te responder. Mas imagina o seguinte. Machado, você vai começar teu processo de internacionalização. Você vai fazer em partes. Não vai mandar tudo de uma vez, tá? Você manda a primeira remessa, 5,30. Você quer que suba ou caia? Suba. Por quê? Valorizar o que eu mandei, mas claro, né? São empates. Ele não pensou na hora. Eu te peguei desprevenido. Não, você mandou que suba, cara. Que suba, mas pelo menos a parte que eu mandei vai estar mais alta. Tá? Vou comprar mais, mas a parte que eu mandei mais Que barata... suba só a parte que você já vai mandou. no mesmo. Mas é normal esse pensamento. Você vai querer que suba e fala, puxa, mas eu mandei e agora eu tava queria mandar mais um pouquinho. mas você vai mandar mais. Sim, mas só que a parte que eu mandei antes, eu comprei mais barata. Então mandou mais. Tipo, subiu e eu mandei mais. O contrário também é verdadeiro. Porque se eu mandei a 5,30, foi pra 5, foi mais barato agora. Só que eu já mandei um pouco mais a 5,30. Mais alto. Não dá no mesmo, não? Sim. Só Peguei que... agora, hein, Vinícius? Não, eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Geralmente o pensamento é esse. Porque olha só, imagina que você tem 100%. Você mandou 5. Foi num câmbio mais alto. Aí
95%, se o câmbio continuar subindo do teu patrimônio, ele está desvalorizando. E o pensamento é esse. Eu vou mandar o próximo, mas o primeiro eu já mandei. Eu fiz bem, só que só foi 5. Os outros 95 está desvalorizando. É o que você falou. No final, não tem certo ou errado. Você faz a tua estratégia. Qual que é a tua estratégia? Eu vou mandar em 2 vezes, em 3, em 4, em 5. Se você mandou a primeira vez e ele cai, geralmente fica aquele sempre, nossa, mas eu mandei e caiu. Tá bom, mas agora você vai mandar mais. E o restante que você tem, todo o teu resto de patrimônio, ele se valorizou. Exatamente. Você mandou, ele caiu. Então, e a gente também é operador de câmbio, né? O brasileiro fala, não, mas espera aí. Agora tá 5,30, mas puta, certeza que vai bater 5. Certeza. A hora que bater 5,15 eu mando. Aí, faz a conta. 5,30 para 5,15. A gente tá falando o quê? 15 centavos. 15 centavos. 15 centavos representa quanto de 5 e pouco? 3%? 3%, mais ou menos. Então tá bom. Então eu vou esperar bater 5,15, ou seja, valorizar 3%, e ele pode bater 6,19, o que passou no final do ano passado. O que você faz? Vamos esperar o 5,15. Quantas vezes fala, olha, eu vou esperar bater esse nível, aí eu vou mandar. Tá bom, mas você tá com um risco enorme que ele pode... Quantas vezes fala, não, eu vou 4, eu vou esperar bater 3,90 para mandar. Cara, 4 para 3,90, a gente tá falando o quê? 2,5%. E depois do 4, isso foi antes da pandemia. Do 4 foi 4,10, 4,20, 4,30, 4,50, 5, bateu quase 6, né? Na pandemia em 2020, 2021. Então, assim... E tentar acertar o dólar também... Não vai conseguir. Tem a gente sempre muitas fala, variáveis, né? O que eu falo é o seguinte para os clientes. Dólar caro é quando você não compra. Dólar caro é o que você não tem. Você não tem. Porque, assim, no longo prazo, o fundamento é o quê? Desvalorizar o real. Ponto. É o que a gente sempre fala, né? Quando a gente provoca os nossos clientes a começar esse movimento, é que você sempre mande. Porque você nunca vai acertar, de fato, o dólar mais alto ou o dólar mais... O cara só manda. Entende que você tem 95% do teu patrimônio no real, cara, começa esse movimento, né? E o que muitas vezes as pessoas não entendem é exatamente isso. Cara, todos os teus imóveis são real. Toda a tua fazenda é em real, teu negócio é em real, tá tudo em real. A pessoa acha que é o dinheiro que tá no banco, mas não, ela tem 90 e tantos % do patrimônio dela numa moeda, né? Sim. Então, e aí, às vezes se preocupa com 2% da desvalorização, quero esperar bater 5, agora tá nessa, né? Agora é isso. Mas, vamos lá, eu acho que essa é uma pauta legal de se falar. Explica um pouquinho, porque isso tem chamado a atenção. Por que o dólar tem se perdido valor frente a uma cesta de moedas, quando você olha para o mundo inteiro, inclusive moedas muito fortes também? Sim. Qual é o movimento por trás? Qual é um dos Você tá lembrando a tua pergunta. Acho que você quer Você fugir, não deixou né? eu esquecer. Eu te falei, não vou ter que responder essa pergunta. Agora, amanhã, Fala pra mim, de novo, Vinícius. depois da manhã. A gente vai ter que refazer Não, só não, pra eu e tem responder essa a pergunta final. A pergunta final do nosso onde que vai o Belmoncast dólar? vai ser o seguinte: Vinícius, dólar em 31/12, quanto é? Nós vamos Já anotar anota. aqui, você assina aqui, ó. Cara, já faz essa pergunta aí, hoje vale a pena você dar um chute. Cada um chute aqui. Cada um dá um chute. Cada um dá um Vamos chute, a gente vamos revisita. deixar o corte guardado. E daqui a acertar a gente possa ver. Eu falei aqui, ó, lembra? Acredita em mim, acredita em mim. Boa Vamos ideia. lá. Qual que é a tua, então? Dólar dia 31/12 vai estar a 4,80. Caramba. 4,80. Ou seja, você está dizendo que de 5,30 vai se Vamos valorizar tá, hein? mais que 10%. Ok. Peron? João Paulo? Cara, eu vou no 5,80. Ou seja, você acha que vai desvalorizar 10%? Isso. Cara, eu acho que o dólar vai estar 5,59. Vou ser mais quebrado. Brincadeira de... Não, mas o meu é fundamento, eu sei. Vamos Ah, ver, entendeu? 5,80 João Paulo e o meu 5,59. Pra parecer mais fundamentado, faz número Vocês quebrado, sabem, né? Que isso aqui é o que mais quebra na lista do mercado financeiro, né? Ah, É sim. tentar É o que mais desviar causa dólar. vergonha, Mas, é isso Vinícius, aí. vamos né? lá. E você, quanto Essa vai estar parte o eu vou dólar cortar, não tem como. em Fazer um bolão, 31/12? então. Baseado em todas as análises, todos os research que não fazem, nunca vão acertar. Baseado em todos os erros que já teve? Deixa eu Baseado em errar todos. Fala que vai continuar a mesma coisa, 5,30. 5,30. Exato.
Mas vamos lá, Vini, passando dessa brincadeira, explica um pouquinho desse movimento dos Estados Unidos, como isso tem movimentado o dólar de uma maneira global aí. Tá, já que você não vai me deixar esquecer, não me deixe esquecer de duas coisas. Depois eu vou querer falar sobre, pra gente fechar esse tópico de real, tá? Tá. De fazer até uma brincadeira aqui com a turma, que acho que isso... E depois a gente mostra um gráfico para mostrar assim, aí eu tenho certeza que o pessoal vai ficar convencido dessa parte de internacionalização, tá? Bom, hoje a gente tem um governo americano que ele roda com um déficit fiscal de 6% do PIB. O que é um déficit fiscal? O déficit fiscal é que o governo americano arrecada menos do que ele gasta. Então, como é que você faz quando você tem uma arrecadação menor do que você gasta? Você tem que financiar. Então, você toma a dívida. Certo. Os governos têm dívida, certo? O governo americano, só um pouquinho, né? O governo brasileiro e todos os governos, eles têm dívida. Existe uma relação de dívida sobre PIB, que é como é avaliado os países, e a dívida sobre PIB dos Estados Unidos é de 120%. Então, existem 120%. O tamanho da dívida é 1,2 vezes o PIB. Isso talvez não seja um problema, ou pelo menos o mercado não acha que é um problema, porque a Suíça tem dívida sobre PIB muito maior que isso, o Japão tem muito maior que isso, e geralmente os países desenvolvidos eles têm uma relação dívida-PIB maior do que 100%. O Brasil tem uma dívida PIB menor. O problema é a aceleração dessa dívida PIB, porque isso significa que está ficando muito ruim, né? Então, não é o endividamento em si, é a velocidade dela. Essa relação dívida-PIB dos Estados Unidos, ela era de 100% no Covid, antes do Covid. Mas tudo bem, os mercados desenvolvidos fizeram pacotes fiscais muito fortes, né? Vocês lembram, nos Estados Unidos, $600 por semana, tiveram muitos incentivos fiscais e isso fez com que essa dívida PIB aumentasse. Bom, precisa ser corrigido. Esse déficit fiscal, ele precisa ser financiado com dívida. Por conta do Covid também, a gente teve uma inflação muito alta no mundo inteiro, por um choque de oferta, então tinha menos produtos, né? As fábricas estavam paradas, tinha menos produção de produtos. Produção de produtos fica... E, por outro lado, com as pessoas em casa, você tem um choque de demanda, né? Então, as pessoas não gastam, não gastam com experiências, não gastam com restaurante, talvez não gastam com produtos, apesar que tiveram algumas coisas que tiveram gastos maiores, mas outras não tiveram, né? O e-commerce foi muito bem nessa época. Bom, com uma inflação alta, os bancos centrais mundiais precisaram aumentar juros e agora começa um ciclo de queda. No ano passado, começaram as quedas no Banco Central Europeu, o Fed, que é o Banco Central Americano, também começou a diminuir juros e também fez uma diminuição, a primeira diminuição do ano nesse mês. Mas ainda essa taxa de juros nos Estados Unidos ainda está em 4%, uma banda de 4 a 4,25%, que é o que funciona lá. Então, imagina todas essas dívidas antigas que os Estados Unidos têm, que estão vencendo esse ano, que eram dívidas que talvez fossem a 1,5%, a 2%, elas estão vencendo, você tem que rolar elas por 4,20%, 4,30%. Você dobra o custo da dívida. Você dobra o teu custo da dívida e isso só retroalimenta o teu déficit fiscal. Então, só contribui negativamente para o teu déficit fiscal. Bom, isso precisa ser corrigido. Tem uma pressão do Trump para com o presidente do Banco Central, que é o Jerome Powell. E aí ele tem uma comunicação um pouco esdrúxula, né? Esse idiota, não sabe o que está fazendo, está destruindo a economia americana, etc. E também do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro. Porque o que eles querem fazer? Eles querem achatar, diminuir essa taxa de juros para que a rolagem da dívida ela seja feita numa taxa mais baixa. Certo. Né? E também com uma taxa de juros mais baixa, você tem um impulso para a economia, certo? Então, é um estímulo monetário. O Fed, ele tem 2 mandatos só. Como o Brasil também, eles têm 2 mandatos. Dos Estados Unidos estabilidade de preços, ou seja, inflação, meta de inflação, e a outra de pleno emprego. Então, vai olhar o nível de desemprego.
Quando a gente olha a inflação americana, a meta é de 2%. E antes da pandemia ficava meio que 2%, um pouquinho abaixo. Então era sempre meio que controlado. Agora, essa inflação está perto de 3% ainda, e nós estamos em 2025. Ou seja, deveria se continuar com uma política monetária restritiva. O que é uma política monetária restritiva? Você tem juros maiores, juros mais altos, tá? Para você restringir a demanda, e aí se tem menos demanda, você tem um aumento de preços menor, né? Os preços, eles ou estabilizam, ou podem até cair, ou parar de crescer na velocidade que vinha sendo feito antes. Então, por esse lado é restritivo. Do outro lado, tem o pleno emprego. A gente pega o nível de desemprego neutro para o Fed é de 4,4. O nível de desemprego atual é de 4,3. Ou seja, desse lado, por esse objetivo, também não precisa de um estímulo. A economia americana não precisa de um estímulo para evitar um nível de desemprego maior. E por isso que o Fed vem demorando para diminuir juros. Mas essa pressão é forte. Tá. E também tem um outro artifício, que é o Trump colocou essas tarifas no mundo inteiro, onde já conseguiu e já foram feitas as negociações com as principais economias do mundo. Nós ainda não, Suíça ainda está em negociação e Índia também. Agora eu acho que vai acontecer essa conversa agora. Então tá bom, você sentiu, você recebeu aí no seu... Eu soube que rolou aqui. O jeitinho, agora vai. O jeitinho Trump de negociar é de sempre, né? Ou Lula. Ele vai tomar uma, vai aqui. tomar uma com o Trump, ele vai tomar uma. Vai. Vou dar o Trump para tomar uma. Mas... com esse efeito das tarifas, os produtos chegam mais caros nos Estados Unidos. E os produtos chegando mais caros nos Estados Unidos, isso, aumento de preço, gera inflação. Então, o Fed fica segurando essa redução de juros. Bom, o que o Trump quer fazer? Bom, se ele pressiona para baixar juros, já expliquei. Se ele aumenta essas tarifas, tem uma receita a mais. Que é o que ele diz, não, nós tarifamos, nós colocamos impostos nos americanos, que é o imposto de renda ou o imposto das companhias. Não, a gente tem que colocar impostos nos outros. Ele deu essa declaração, mas na verdade a tarifa, quem paga são os outros, mas ele reflete o preço para quem está comprando. Não tem, mas essas tarifas já teve um aumento na receita do governo americano, então isso ajudou um pouquinho. Eu tinha esperança de que o Dodge, no começo do ano, que foi o Elon Musk, que tinha mais outros caras super inteligentes lá, de que eles iam achar um jeito para cortar custos. Bom, não deu certo, e depois o Trump e o Elon Musk, eles romperam, e talvez isso tenha sido bom, pensando bem. Não que não deu certo o Dodge, mas imagina, era que meus amigos europeus, que enfim, são de esquerda, mas eles falavam o seguinte: o que você acha que pode sair da pessoa mais importante do mundo e do cara mais rico do mundo? Eles aliados. Pode ser destruidor, certo? Então, vamos pensar em gestão de risco? Deixa um de um lado, deixa outro do outro lado. E aí, eles tentam controlar esse déficit fiscal. Só que, por outro lado, o Trump está passando o Big Beautiful Bill, que na verdade é um estímulo fiscal. O que vai acontecer? Vai aumentar ainda mais esse déficit fiscal. Bom, pode ser que não, mas a tendência é que sim. Por que pode ser que não? Você diminui impostos, você aumenta ou diminui a arrecadação? No curto prazo, diminui. Certo? Mas pode ser que passe a ser tão vantajoso que aí várias empresas entrem lá e aí você tenha um aumento da... Que aconteceu em vários países já, né? Mas o que ele tenta fazer, na verdade, que é com essas tarifas e diminuir os impostos das empresas, é o que ele quer fazer. Que ele fez no Trump 1, ele fala o seguinte: olha, então vocês empresas americanas, vocês querem vender aqui para os americanos, principalmente vocês empresas americanas, produzam aqui. Se vocês produzirem fora, eu vou colocar tarifa, então seus produtos vão chegar mais caros daqui. E talvez você não tenha competitividade. Se você produzir aqui dentro dos Estados Unidos, não só eu não te cobro tarifa, mas eu
te dou um alívio na questão tributária. Tributária, cobro menos imposto. Cobro menos imposto. Só que não é tão simples assim, né? A gente passa por um processo de globalização que vem em 2008 ou antes de 2008, onde é aquela coisa, né? Cada um faz o que é melhor aqui. Ah, eu sou melhor na gestão internacional, então eu faço e eu faço em menos tempo, menos custo, talvez faça... Vocês fazem a parte local, faz a parte... Vocês fazem... A gente se divide. Como divide e conquista, né? Só que aí fala, não, então vamos trazer tudo. Vamos trazer toda essa expertise, toda essa galera e todo o maquinário e todo o know-how. Não é assim. Imagina, você... Não é tão simples assim. Não, você trazer aquela fábrica da China que tem 100 mil pessoas produzindo o iPhone, você não vai conseguir trazer. Você não vai. Não tem preço, né? Até saiu um meme dos americanos mais fortinho, assim, tentando mexer. Vocês viram isso, né? Mas assim, é cômico, mas não tem skill. Eu falo com um amigo e cliente no interior de São Paulo, ele fala o seguinte: eu tenho uma boa parte da minha produção na China, não é só porque é mais barato, é porque eles fazem melhor. É porque eles têm uma expertise maior. Tanto que fui para a China em 2019 e aí entendendo qual foi o movimento. Qual foi o movimento? O primeiro copy-paste, que é o que a gente ficou até agora, né? Eles pegam, olham, legal esse relógio aqui. Então tá bom, então vamos lá e fazem, fica meio, né? Fica meio tortinho, talvez a qualidade não é... Não mostra a hora. Né? Não sei como é balata, né? Mas aí depois tem o copy-paste, aí depois tem o copy-paste and enhance, que é melhor. Então, ok, já consegui fazer bem o teu relógio, já mostra a hora, já mostra bem feito. Aí tem o copy-paste and enhance, aí depois tem desenvolvimento mesmo de R&D, que é pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, não é só porque é muito barato, né? Porque nos últimos anos tem ficado cada vez mais caro, porque a demanda da população chinesa é de uma qualidade de vida melhor. Então, não é aquele estilo, mas você pega lá o cara que trabalhava no campo, que é isso que, enfim, dá para tirar o chapéu para a China, que tirou centenas de milhares de chineses debaixo do nível da pobreza nos últimos 30 anos. Você tira o cara e coloca lá na fábrica e paga pouco. Não, acabou. Não é que acabou, mas está diminuindo isso e o custo acaba ficando mais caro. Bom, dito isso, tem a questão da moeda. O que o Trump dizia desde o Trump 1? Fala, China, vocês estão manipulando a moeda. Vocês estão desvalorizando o RMB para ganhar competitividade global. Que é o que acontece, né? Se você desvaloriza a tua moeda, os produtos que você faz aqui dentro do teu país, eles ficam mais baratos mundialmente, então aumenta a tua demanda. Você tem... E... Se a gente lembrar dos livros, né, de economia, tem para calcular o PIB, você tem a última parcela, que é exportação menos importação. Então, você desvaloriza a moeda, você vai exportar mais, porque seus produtos vão estar mais baratos, você vai importar menos, porque os produtos vão estar mais caros. E talvez o produto local, onde você produz lá, que era mais caro antes, mas com a moeda mais fraca, o de fora vai estar mais caro. Então, isso aumenta o PIB. E aí, aumentando o PIB, o que acontece com aquela fração que é o dívida sobre PIB? Você aumenta o PIB, você começa a diminuir essa fração. Pode ser que você tenha um nível de endividamento igual. Só que se teu PIB aumenta, essa fração diminui. Isso era o que o Guedes queria fazer aqui no Brasil. Ele falava o seguinte, se a gente tiver aquele... Como é que ele chamava aqui? O teto, né? Que foi aprovado antes até. Se a gente tem o teto de gastos... Se a gente tem um nível de endividamento que ele é constante ou de um ritmo de crescimento constante, não muito mais, a gente cresce a economia, esse indicador vai diminuindo. Saudades Guedes. Bom. Uma pena que teve uma pandemia no meio e teve que fazer também estímulo fiscal e aí... E ainda assim saiu muito bem, né? Depois da pandemia o Brasil estava indo muito bem, inclusive colhendo frutos ainda do trabalho que o Guedes fez no governo anterior, né? Mas, enfim, vamos... Teve a reforma da Previdência, enfim, mas esse... Vini, vamos voltar aqui Obrigado pela explanação, tá? Deixa eu só... Eu respondi agora a tua pergunta? Você conclui, né? Não. Era então dizer que existe essa desvalorização contra todas as moedas.
proposital. Sim. Eu diria que Olhando com foco em reduzir o percentual de dívida sobre o PIB, basicamente. não só, Mas mas de você uma das- aumenta a competitividade nos Estados Unidos. Então, óbvio que podem ter outras razões, mas essa é uma questão que ele está querendo fazer. Uhum. Enquanto isso, a gente tem que aproveitar, né? Exato. É uma oportunidade. Vamos comprar. Exatamente. Porque cai um cenário geopolítico global conturbado, mas que as bolsas estão voando, estão subindo muito, que a parte de renda fixa está performando super bem fora, os portfólios estão indo super bem e a parte Brasil, enfim, a parte política super conturbada. Então, com câmbio baixo, falamos hoje, é o eclipse do Sol com a Lua, né? Tá ruim, porque em condições normais, onde não tivesse essa pressão do Trump, esse câmbio teria, imagina, Lei Magnitsky, tem tudo, enfim, tudo que vocês sabem melhor do que eu do que está acontecendo aqui, esse câmbio deveria estar muito mais alto que isso. Exatamente. Vinícius, voltando aqui para a questão da offshore, né? Eu quero uma resposta tua mais prática e objetiva possível. Né? Como funciona a estruturação de um offshore na prática? Qual é o passo a passo? Cheguei aqui, putz, tenho 2 filhos, esposa, tenho um patrimônio de 50 milhões de reais. Como que a gente faz isso daí? Bom, primeiro a gente decidir onde que vai ser isso, a gente decide normalmente as Ilhas Virgens Britânicas, tem um pessoal que faz em Bahamas, tem outros que faz em uma ilha chamada Nives, e na verdade... Tanto faz qualquer ilha, mais barato, mais caro, né? Que é custo-benefício. Tem algumas diferenças de um para outro, que aí acho que pode ficar muito técnico, mas as principais características de você organizar uma sucessão, de você ter essa questão tributária da proteção, ela é semelhante. Tá? Uma questão de uma ilha, se alguém quiser bloquear os seus recursos, ou precisa depositar um dinheiro em juízo, aí complica um pouco mais. Tem outras que dá para você fazer um tipo de ferramenta sucessória, mas assim, das principais vantagens, todas elas têm mais ou menos o mesmo custo também. Então, o primeiro passo é entender se a gente vai já criar ferramentas de sucessão ali, se sim ou se não, se sim, quais serão, se é simples ou se vai ser mais complexa, se vai ter uma estrutura de trust que normalmente não acontece para casos simples, e depois ter toda aquela questão documental e escolher o nome. Acho que essa é uma isso boa. é importante. Escolher Porque o o nome da nome. empresa é difícil. É difícil A mesmo. gente passou o quê? 3 meses para escolher Belmont? Mais ou menos isso, hein? Mais ou menos isso. E Mais difícil. ou menos. Foi? Difícil. Vocês usaram o ChatGPT ou não? Bastante, mas não foi dali. Não foi dali, Não né? foi. Eu Qual tentei que também. Qual que você queria usar mesmo? Não lembro. Bridge. Não Não. lembro. Acho que era alguma coisa assim. Bridge. Ah, é verdade, você me falou isso. É. Que era Bridge. Era É, Bridge. Péssima ideia. Bom que não deu certo. Bom, Mas daí escolhe o nome, daí vai lá, e são 4 sócios ainda, aí vamos lá escolher, etc. E você, como é que saiu do nome da Áurea? Já tinha um projeto há muito tempo no Brasil, enquanto eu morava no Brasil ainda, e esse projeto ficou engavetado. E o nome já tinha um logo, que não é o logo que a gente tem hoje. E o nome foi até escolhido por um outro motivo, que era... A Áurea tem alguns significados, né? Você tem áurea que vem lá do latim, mas que lembra ouro, prosperidade, que é o que a gente tenta fazer com os clientes, né? Porque eles prosperem ainda mais, que a gente ajude eles a prosperarem. E depois tem um outro significado para o Brasil, que teve a Lei Áurea. A Lei Áurea, e essa era a primeira intenção Libertar, então. Exatamente. Libertar o povo brasileiro. Putz, Olha que sabe história disso aí? bonita. Que legal. E na verdade... Você inventou isso agora? Não. Eu tava pensando, por isso que eu demorei para te responder. Na verdade, a época era dessa libertação mesmo. Era um projeto que eu tinha em 2014, em 2015, que, assim, essa profissão, nossa, óbvio que já existia, era muito grande nos bancos, mas como independentes como nós, tinha muito menos, né? Em 2014. Então, era um pensamento de vamos libertar as pessoas de oferecer o que tem lá. E eu lembro que a taxa de juros era muito alta e as pessoas deixavam dinheiro na conta.
Eu falo, pô, mas você tem uma taxa de juros, na época era 12%. Você deixar, cada mês que você deixa o dinheiro parado na conta, você perde 1%, certo? Então, tinha um pouco essa de libertar. Mas era um aplicativo, não era nada do que a gente faz. Era um aplicativo que aplicava automaticamente, era um outro negócio. Era um outro negócio. Entendi. Então, basicamente, vamos abrir aqui a estrutura, né? Escolher qual ilha que vamos utilizar, Sim. certo? Escolher o nome, que é a parte mais difícil. Isso. Inclusive, ultimamente, eu estou até dando sugestões para os clientes já. É mesmo? Fala, qual o nome? Fala, pode ser assim, 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 está disponível. Aí tem 3 opções, escolhendo as 3, não vou ficar aqui vagando, né? E costuma ser o sobrenome e alguma coisa no final ali, para ficar bonito. Né? Então, escolhi o nome. E a parte, sei o que, demora quanto tempo? 1 semana, 2 semanas? Normalmente 2, 3 semanas. 2, 3 semanas. E depois, conta bancária. Depois a gente escolher, primeiro, em qual país que a gente vai ter essa abertura de conta. Se já não tiver, né? Se já não tiver essa holding offshore, se já não tiver essa conta, seja na Suíça, seja nos Estados Unidos, seja em Luxemburgo, em Mônaco, onde for, a gente, obviamente, nós estamos na Suíça, isso... a gente prefere até que seja na Suíça, porque a gente conhece todo mundo, né? O país é muito pequeno, tem 8 milhões e meio de pessoas, menos que 9 milhões de pessoas, isso é metade, acho que, de São Paulo. Não né? tem um risco de não respondeu aqui. Você vai lá, né? A gente vai lá atrás do cara, né? Você não respondeu. Tá demorando muito, não respondeu meu e-mail. Então, escolheu o país, daí escolheu o banco, né? Então, tem bancos que assim, tem uma questão de mínimos também, mas tem um pouco da questão do cliente, né? Às vezes tem uns que precisam, tem algumas necessidades específicas, seja de financiamento de aeronave, seja de financiamento de iate, seja até de hipotecas que alguns bancos fazem para algumas regiões. Na Suíça, obviamente que os bancos suíços fazem hipoteca na Suíça, mas fazem em alguns lugares na França, na Itália, e o banco americano ele vai fazer hipoteca nos Estados Unidos. Então, tem um pouco quais são os objetivos dessa família e a gente sugere. Na verdade, a maioria dos casos a gente sugere, né? Então, a gente trabalha com todo esse leque, mas sabendo qual a tua intenção, teus objetivos... E os clientes costumam pedir a opinião, né? Bem no fim das contas, né? No nosso caso também, assim, a gente está aberto, a gente não tem conflito, a gente trabalha para o cliente. No entanto, qual a sugestão, Machado? Putz, a minha sugestão, eu gosto de trabalhar com a instituição aqui, porque tem um leque muito grande de investimentos, opções de investimentos. Exato. E eu acho que é interessante isso aqui. O suporte é mais rápido, etc. Coisas assim, né? Bem legal. Sem dúvida. E quanto tempo, mais ou menos, para abrir uma conta bancária da Bom, offshore? nos Estados Unidos é um pouquinho mais rápido, falando em menos de 1 mês. Na Suíça pode ser um pouco mais complicado, dependendo do caso do cliente. Pode ser 1 mês, 2 meses. Entendi. Foi bom. E uma coisa, Vinícius, que também com recorrência os clientes perguntam para nós, muitas pessoas não sabem na parte prática. Quando eu vou enviar o dinheiro, mas as pessoas perguntam, mas eu não pago nada? Explica para nós, explica para quem vai ouvir o nosso podcast, o que você paga, se você paga alguma coisa, e quando eu quero trazer esse dinheiro também. Quando o cliente busca uma repatriação, como que funciona? Se o cliente quiser repatriar, ele pode repatriar? Como funciona? Para enviar o dinheiro, seja a conta na pessoa física ou seja a conta na pessoa jurídica, tem o IOF, né? Que esse é... Primeiro, você vai ter que converter, se o dinheiro está em reais, vai ter que converter ele para a moeda desejada, que seja dólar, que seja euro, e aí paga-se o IOF, que hoje, então, se a gente colocar o dia aqui, hoje está em 1,10 para investimentos. Então, quando o dinheiro vai para uma holding, para uma offshore, não tem muito questionamento do banco, da corretora, se é para investimento ou não. E eles já definem que é 1,10. Quando é para uma pessoa física, eles falam, não, então é para investimento ou é para disponibilidade? Porque para disponibilidade é muito mais do que isso. Esse é o custo de enviar o dinheiro. Depois dos investimentos, e o que me pergunta, eu vou responder uma outra pergunta. Dá para eu tirar quando eu quiser? E a resposta é sim, sim. Se os investimentos não forem feitos em ativos ilíquidos, que eu citei um caso de um fundo de private equity de 10 anos, dá para resgatar os ativos a qualquer tempo. A qualquer tempo e mandar o dinheiro de volta.
E aí, para mandar de volta, aí é 0,38. Então, para mandar para fora, 1.1. depende. Se é para investimento, que é o nosso caso aqui, vai ser sempre 1,1. E para voltar é 0,38. Legal. E essa é uma dúvida bem comum mesmo, foi bem ressaltada. Que essa questão de todos os clientes, quando abrir um offshore e mandar dinheiro, eles perguntam, putz, e se eu quiser trazer de volta, é rápido, não é rápido? E, como você respondeu, né, não tem esse D mais 30, D mais 60 lá fora, é tudo mais líquido, certo? Mas até o momento nunca vi ninguém trazer nada. Todo mundo sempre manda mais, né? Eu posso dizer que eu tenho um caso, somente um caso, que na verdade vendeu uma empresa e o comprador foi uma empresa de fora. E aí a gente recebeu todos os recursos da venda e ficou fazendo a gestão de todos os recursos da venda. E aí, do restante, esse é uma família brasileira que mora no Brasil, e aí eles decidiram construir uma casa ou comprar um apartamento, e aí sim. Começou a trazer. Mas é porque a geração, ela foi feita, não que foi feita toda fora, mas foi recebida toda fora, aí teve, mas dos casos que são mais comuns, né, que a geração do patrimônio é feito localmente, que só tem o fluxo, aí, assim, isso nunca teve de mandar o dinheiro de volta, isso nunca teve. Não, legal. É muito difícil. Aqui Quem nunca tá teve, lá muito não difícil. traz e quem já mandou queria ter começado antes, né? Sempre assim, né? Sempre Por assim. que eu não fiz isso antes? Por que não comecei antes, né? Então, eu faço essa deixa, que você ia me lembrar. Eu ia te falar do gráfico, né? Então, João Paulo, eu te pergunto o seguinte. Eu tenho duas, e aí eu vou parafrisar um amigo nosso que... não vou dar ibope para ele aqui, mas ele vai saber quem é. Ele fala o seguinte: João Paulo, eu tenho duas maletas para você. Uma maleta tem $1 milhão. A outra maleta tem 5,3 milhões de reais. Que é a cotação de hoje, certo? Certo, 5,30. mais ou menos. Certo. Eu tenho as duas aqui na minha mão. Eu vou te dar uma delas, só que você só pode abrir daqui 10 anos. Qual que você escolhe? $1 milhão. Por quê? Porque daqui 10 anos vai ser $1 milhão igual. E o real? Pode ser que tenha que ter um valor bem menor. Todo mundo vai responder isso. Você escolheria diferente? Você fala, não, eu gosto muito do real, vou Escolhi ficar... $1 milhão. Ou pegaria 5,3 milhões de reais e converteria em dólar, né? Não, mas você só vai pegar daqui 10 anos, não tem como. Não adianta. Não tem Você como. vai pegar aqueles $200. Você faria diferente? Eu não, eu queria $1 milhão. Mas todo mundo que você perguntar, as pessoas vão dizer a mesma coisa. Quase todo mundo, não perguntei para todo mundo, né? No Brasil, mas a resposta geralmente é essa. Então você fala, então... E aí, por que não? Né? E aí, até pedir tua ajuda, se você puder colocar aquele gráfico que a gente preparou, que é a última para a gente falar da questão de moeda, que assim, existem, e principalmente agora, quando a gente tem um juros muito alto, de 15%, fala, poxa, mas o câmbio está caindo, o juros está 15%, por que eu vou fazer isso agora? Quando o juros cair, acho que a gente ouviu isso hoje ou ontem, quando o juro cair, aí eu faço, mas quando o juro cair, o câmbio... A festa acabou já quase. Exato. Então, aqui a gente fez um estudo que a gente pegou aqui e não fomos até 94, mas depois vocês confiam em mim que isso aqui vai valer logo depois do Plano Real. Do começo de 2010, ali, isso aqui a gente está falando de 2010, estamos falando de 14 anos, tá? Porque tem os números fechados até o final do ano passado, 2024. Então, você pegar esses 2010, R$100, para facilitar a nossa conta aqui. Se só corrigisse ele pela inflação, e aqui eu estou usando o IPCA como inflação, teria R$235 no final do ano passado, tá? Então, R$235 no final do ano passado vale a mesma coisa que R$100 em 2010, no final de 2010. Uma taxa de IPCA anual de 6,3. Esse 6,3 é a taxa anual. Se você só tivesse comprado o dólar no final de 2010, não feito nada, comprou dólar e tem no colchão, você teria R$371. Foi uma desvalorização do real de 9,8% ao ano.
E por que isso aqui é importante? Porque existe essa teoria macroeconômica da poder de paridade de compra que ele fala que a diferença de inflação de dois países ele se reflete no câmbio no longo prazo. Então, se a gente tem uma inflação de 6,3 ali do real, a inflação em dólar nos últimos 14 anos, tudo bem que teve uma inflação maior agora durante o período do Covid, mas que seja 3%. Então, é 3% em 14 anos, a gente está falando em mais ou menos 14%. Tá? Então, se minha conta está certa. Não, de 14 anos, eles têm 40%. A gente está falando de 100, passou para 371. Mais ou menos. Se isso está certo, tá? De que essa variação de inflação ela se reflete na desvalorização do real, do planejamento financeiro que vocês fazem para as famílias, assim, do que você tem de patrimônio hoje para chegar até lá, quanto que você precisa investir para ter o teu nível de renda, etc. Então vamos investir em IPCA mais 3 e 4. Bom, agora tem IPCA mais 7, né? Ou IPCA mais 6. Mas geralmente você faz IPCA. Por quê? IPCA você quer manter o teu poder de compra. Se IPCA equivale à desvalorização do real, do que você tem de dinheiro lá fora, você só precisa do mais 3, do mais 4, você não precisa do IPCA. Tá? Aqui tem o outro lado, que é, se você começasse com R$100 e investisse a 100% do CDI, quanto você teria? No final do ano passado, R$384, 10,1. Se você tivesse comprado o dólar em 2010 e investisse em 5% ao ano, foi totalmente factível, você teria R$734. Gente, R$734 é quase o dobro de você ter investido em 100% do CDI. Mas aqui a gente teve períodos, tudo bem, a gente teve período de 2%, né? De taxa de juros, mas a gente teve período 15. de 4,20, 14,25, de 12%, Agora 15. de 15%. Então isso aqui, eu vou deixar tudo investido no Brasil porque a taxa de juros é muito alta. Olha aqui, olha a diferença. Tem inflação, olha aqui. Só de você deixar em dólar, ele mais que bate a inflação. Isso aqui é desde 2010. Mas eu consigo provar que desde 94 é o mesmo cenário. A diferença entre a depreciação do dólar e IPCA não é tão grande, de 6,3 por ano e 9,8, mas ela é igual. Ela é igual. Então é aquela coisa. Você não vai escolher os 5,3 milhões de reais. Você vai escolher $1 milhão. Porque $1 milhão vai continuar sendo $1 milhão. Tudo bem, tem inflação nos Estados Unidos também? Tem inflação nos Estados Unidos. Mas é meio que o balizador. Ele é dólar. E se a gente tem essa certeza, né? Obrigado. Que a gente fala tanto, é tão simples essa pergunta, né? Se você tem $1 milhão de reais, 5,3 milhões de reais ou $1 milhão, a maioria das pessoas iriam no $1 milhão, né? Cara, se as pessoas têm essa certeza, hoje é tão simples, né? Você investir, e o fato é, acho que até o Machado fez essa pergunta no começo, qual que é o percentual? Cara, o percentual depende, né? Depende de cada família, enfim. O mais importante é que as pessoas comecem, né? A nossa provocação com esse papo é que você comece a olhar para isso. Né? Para que você não se arrependa daqui 10 anos e fale, nossa, eu deveria ter escolhido aquela maleta com $1 milhão. Né? Eu acho que esse é o ponto. E lá fora, quando você investe lá fora, Vinícius, apesar de a gente falar só em dólar, só fala dólar, mas você não investe só na economia americana. Certo? Hoje a gente estava mostrando conversando com uma cliente e a gente estava vendo. Isso é legal. Quando a gente fala de uma dolarização, a gente está falando ali só sobre a moeda, mas a questão é que a gente quer provocar você a ter investimentos globais. Né? Hoje eu estava vendo o portfólio da nossa cliente. Você investe na Suíça, você investe na Europa, você investe no mundo inteiro em classes diferentes. Né? Você não fica refém de uma economia, né, Vinícius? Exatamente, porque é uma gestão global. Então, é engraçado, né? Porque todos os países, eles têm o seu viés. Tanto que você vai para os americanos, como que eles dividem o mercado de ações? O mercado de ações doméstico e o fora. É assim que eles falam. Mas eles investem no doméstico e no fora. Quando você vai para o europeu, ele não vai falar o doméstico e o fora, ele vai falar, então, Europa, vou falar em Estados Unidos, vou falar em Ásia e talvez mercados emergentes. E o que eu digo é que lá fora você tem o portfólio global. Qual que é a desvantagem que a gente tem no Brasil? É que, até hoje, não é possível para os investidores ter uma conta em dólar no Brasil.
E aí você tem alguns produtos que tentam emular essa exposição em dólar. Então, hoje você tem as BDRs, né, que são esses produtos que são negociados na bolsa que tem a exposição fora. Você tem talvez alguns fundos que têm essa exposição fora, mas é isso, os ETFs, não dá para você ter a moeda. Lá fora, dá para você ter. Então, na Suíça, você pode abrir uma conta para a mesma pessoa, você abre uma conta em dólar, em euro, em franco, em libra, tudo no mesmo número. Tudo bem, muda um pouquinho porque é uma subconta. Entendi. Dá para você investir. A gente tem, muitas dos nossos clientes têm as contas em dólar, mas a gente está investindo no mercado europeu, você tem a sua exposição a euro. A gente está comprando ações suíças, você tem exposição ao franco suíço. A gente tem depois outras exposições em outras moedas, que pode ser de renda, você tem exposição em outras moedas. Então, isso é muito comum. Então, por isso, e é um bom ponto que você trouxe, a internacionalização, que muitas vezes para os brasileiros é a dolarização, né? Ela não quer dizer que a gente investe só no mercado americano. Obviamente, como os Estados Unidos, com a maior economia do mundo, mais de 20 trilhões de PIB, é uma das principais alocações que a gente tem, seja em renda variável, seja em renda fixa. Mas nós temos muito mais do que os Estados Unidos, como você mencionou. Nós temos Japão, nós temos Europa, nós temos Suíça. Então, é bem lembrado. Legal, Vinícius. Então, entendemos aqui a estrutura, o passo a passo, o porquê fazer, onde investir, etc. A questão é, qual que é o mínimo para começar? É uma boa pergunta, porque existem hoje no Brasil algumas plataformas que vieram para dar esse acesso, né? E essas plataformas são recentes, com grandes players que entraram como sócios dela, ou grandes players locais que fizeram. Então, para ter esse serviço completo, né, que é de personalização do portfólio, da personalização de entender se vai fazer uma offshore ou não, preparar a sucessão, isso precisa ter no mínimo $1 milhão. Agora, para ter acesso ao mercado internacional, isso tem outras plataformas, a gente até tem uma opção de valores menores do que esse para ter pelo menos a nossa gestão. Então, isso eu acho que, até nem puxando muito para o nosso lado, eu acho que precisa ter. Agora, os veículos a gente consegue ajudar com menos, mas a nossa gestão toda personalizada e customizada é a partir de $1 milhão. Até para viabilizar isso, né? Porque tem os custos que são anuais, né? Inclusive, Exato. Quais seriam esses custos anuais? Bom, os custos anuais do serviço completo, né, que a gente chama da gestão de patrimônio completo, ele basicamente tem do nosso lado, né, seria uma taxa de administração, que é assim que a gente é remunerado, né, eventualmente uma taxa de performance. É isso. E aí, dos bancos, tem o que os bancos cobram, né, que eventualmente tem uma taxa de custódia nos bancos suíços e tem corretagem, que é normal, né? Tanto nos bancos americanos quanto nos suíços. E manutenção da empresa anual também, balanço? Isso aí tem outros prestadores, obviamente, que a gente auxilia, mas isso gira em torno de $2 mil a $4 mil para situações mais simples, para situações mais complexas é um pouco mais que isso. Ou seja, se um investidor mandar $100 mil e ter $4 mil de custos anuais, 4% do valor dele é só de custo, né? Daí... Então, esse é um ótimo ponto, porque você está fazendo esse movimento óbvio que tem toda a questão de proteção que a gente comentou no início, mas você está investindo dinheiro, né? Então, se te custar 4%, você já começa a menos 4%, né? Então, já começa a corrida lá atrás. Então, por isso que se esse número está em torno de $1 milhão, e se for $4 mil, a gente está falando de 0,4%, né? Que é bem... Começa a se tornar mais viável, né? Exatamente. Legal. Show de bola. Tem um case, sem citar nomes, assim, de clientes que ajudou nesse sentido, etc. Você tem? Um case prático? Vinícius, poderia falar de um case bacana que você lembra? Bom, eu já falei desse onde teve a venda, né? Dessa companhia, onde os recursos chegaram diretamente.
a gente vinha vindo aqui antes falando sobre a questão de empreendedores que principalmente são empreendedores, né? Esse nosso público, ou grandes executivos de empresas multinacionais. A gente já teve case de empreendedores que talvez receberiam receitas fora e dava para ficar. A gente já teve cases de, eventualmente, importadores que mantêm uma parte do caixa fora do Brasil. A gente já fez a gestão de caixa em dólar, que foi nesse caso. A gente já teve case de grandes executivos que receberam stock options de empresas multinacionais e aí depois a gente fez a diversificação desse risco, né? Então, de não ter uma boa parte desse patrimônio linkado a uma ação. Geralmente são empresas americanas. Nós já tivemos casos até do público do agronegócio que costuma ter uma política de investimento internas, né? De fazer receita e comprar mais terra, fazer receita e comprar mais terra. E a gente viu grandes patrimônios que com nada fora, com absolutamente nada fora. E com esse pessoal, eles entendem muito da relação dólar, né? Muitos têm as commodities que são negociadas na Bolsa de Chicago em dólar. Ou que compram os fertilizantes da Ucrânia, que é o maior produtor de fertilizantes, tem um market share global super importante. Mas tem esses casos de, né? Então, já tivemos esses casos. Tivemos casos interessantes de gente que já ganhou dinheiro com cripto. E aí, seja com uma arte digital que vendeu, lembra aquela febre, Neymar comprando macaquinho, sabe? Lembra essa época? Tivemos um caso que uma artista brilhante brasileira, ela vende uma arte digital e a receita, ela veio em Ethereum, né? Que eles falam Ethereum, né? Ou Ethereum. E depois a gente transformou isso para Fiat, transformou para dólar. A gente teve outros que ganharam muito dinheiro com Bitcoin e aí transferem. Enfim, tem casos e casos aqui para gente discutir. E cada um tem a sua história, né? Cada um... eu acho que o grande ensinamento, né, dessa conversa, se a gente olhar, eu acho que você não ter somente, né, de novo provocar, não ter somente o teu patrimônio todo numa moeda só, né? Talvez muitas pessoas não fazem essa reflexão. O Machado falou, só comprar terra. Tem um ditado fala, né, que quem compra terra não erra. Né? E tudo bem, os imóveis eles têm uma grande valorização com o tempo, mas a questão é que muitas vezes as pessoas não fazem essa pergunta, será que valorizou mesmo? Será que o imóvel que eu comprei lá nos anos 90, se eu fosse comparar, tivesse comprado dólar nos anos 90, nos anos, né, enfim, lá atrás, como que eu estaria? Será que ele valorizou mais que o meu imóvel? Enfim, então acho que a grande provocação é você se abrir mais para isso, olhar para isso. Hoje é muito fácil você investir fora, né? De certa conosco, forma. Né? Você tá dizendo. Conosco, fácil né? Pro cliente, né? Fácil porque a gente tem a tá gente, fazendo né? um trabalho difícil. Mas eu acho que existem veículos simples de se fazer. Eu acho que essa é a provocação, esse é o ensinamento que a gente fica hoje, né? Eu acho que o nosso desafio, né? Principalmente aqui na nossa região, que é uma região do agro, né? É um setor super importante para o Brasil inteiro, inclusive é a maior parte da nossa base de clientes. Claro. E a gente sempre fica justamente nessa provocação, né? Tem 200, 300, 500 milhões de patrimônio em terra. Putz, só que com a parte disso aqui, não faria sentido ter uma reserva de emergência internacional, né? Uma moeda mais forte. Será que não é arriscado demais ter todo o teu patrimônio 100% no Brasil, com todas as questões fiscais, políticas, econômicas e etc. Né? Então, essa reflexão é importante. E é um desafio justamente ter esse trabalho, esse feeling educacional, né? De ficar provocando, 1, 2, 3. Chega um momento que vem tanta notícia por aí e fala assim, não, coisa Machado, vai, vendi para minha terra aqui, vamos fazer só o show de uma vez por todas, e aí vamos mandar. E até que o Vinícius falou, né, no começo, esse público nosso, ele é um público que ele tem uma vida mais global,
né? Viaja, os filhos eventualmente vão estudar fora. Exato. E muitas vezes os clientes perguntam isso, né? Será que eu posso usar esse recurso que está lá fora? Sim. E, cara, eventualmente uma offshore pode te ajudar, inclusive, a ter mais acesso lá fora, talvez numa formação de um filho, talvez até num green card, enfim, não sei como isso pode funcionar, mas de fato são veículos que podem, inclusive, né, favorecer, facilitar. Talvez você está lá fora, a gente teve vários clientes que perguntaram isso, né? Eu quero morar na Europa. Pode usar o dinheiro. Claro. Né? O dinheiro já está lá, uma viagem não vai ser tão difícil você fazer, né? Exato. Acho que isso é algo que é importante a gente falar, né? Exato. E também, acho que com a gente lá, a gente em Genebra, eu acho que acaba se tornando uma boa desculpa para ir lá visitar também, né? Um país legal. Você é um Quem excelente foi não se arrependeu, né? guia turístico. Né? E Vinícius, acho que caminhando para o fechamento do nosso papo hoje, o que você diria para quem ainda está com todo o seu patrimônio no Brasil? Mais uma vez redundante, uma frase curta e simples, mas quem está pensando em deixar tudo ou, né, para quem tem tudo no Brasil ainda? Sabe rezar? Não, eu diria que o pessoal que ainda não começou fica com aquele receio, eu mando, será que eu mandei e eu caiu mais? A gente teve essa discussão aqui. É arriscado, vai que eu mando e depois valorizo. Imagina o cara que mandou no final do ano passado a 6,19, 6,15 e agora arriscado, vai deixar tudo no Brasil. E a frase que eu deixo é: escolha a tua maleta. A maleta tá ali. Excelente, hein? Eu tenho mais uma pergunta, mas agora esse fechamento aqui ficou foda. Escolha a tua maleta. Mas Pode ser o nome do podcast? Escolha a tua maleta. Pode ser o título do episódio. Vamos fazer um post. Escolha a tua maleta. Lá. Sensacional esse negócio. Depois eu falei isso pra gente. Fazer lá na Lagoa. Colocar várias maletas. $1 milhão e Só vem 5,3 fechamento. milhões de reais. Não, eu tenho mais uma provocação, Vini. Hoje a gente falou sobre isso, né? Sem citar nomes, mas qual conselho você daria, né, para uma pessoa, para uma família que acabou de vender a sua empresa, né, fazer um evento de liquidez e embolsou uma grana grande na conta? Qual conselho você daria para essa pessoa? Essa é uma boa pergunta. Isso não precisa nem ser do patrimônio fora ou patrimônio dentro. Conselho que eu dou: pega esse dinheiro, deixa com a Belmont para a Áurea tocar e esquece ele por 6 meses. Pelo menos 6 meses. Porque o que acontece é que a gente sempre está acostumado com o nosso padrão, certo? O nosso padrão de vida, o nosso padrão de consumo. Quando você tem uma injeção de liquidez muito forte, isso causa... Poxa, eu tenho muito mais do que eu costumava ter. E aí, pegamos casos de quem ganha na loteria. O que acontece? Parece que tudo vira uma oportunidade. Mas tem esse negócio, virou uma oportunidade? O João Paulo me apresentou um negócio. Tudo fica... tudo parece que é a melhor oportunidade do mundo. E aí tem esse... Parece muito brick. Aqui na região a gente fala brick. Aí vem o brick, aí vem o apartamentinho na planta, vem não sei o que veja só, que veja... E no final, você acaba... Tem a tendência de voltar pro nível onde você estava, porque é algo que você está acostumado, é algo que você, sabe, você domina. Então, faça isso, deixa 6 meses, não precisa fazer nada, que aí mentalmente é um processo que você vai se acostumando. E depois você está acostumado com com a sua nova realidade, aí sim você pode avaliar. Porque eu posso te dizer, nenhuma oportunidade é tão boa que não pode esperar 6 meses. Tudo bem, pode ser que essa passou, mas eu tenho certeza que vão ter inúmeras oportunidades pro restante da tua vida. 6 meses não vai afetar nada e mentalmente vai te ajudar muito você não fazer besteira depois de... Esse conselho foi muito bom. Pro próximo ganhador da Mega Sena, favor... deixar 6 meses. Deixa o nosso número de contato, deixa lá, esquece. Você tá no 5º mês já... Show de bola. Vinícius, muito obrigado pela participação aqui. Você aqui em Guarapuava sempre é muito bom, muito importante. Seja sempre bem-vindo aqui. Eu também não sou daqui, mas me considero, estou aqui há 10 anos já. Então, uma cidade que abraça você aqui. E quanto mais você vir, melhor. Eu que agradeço. Isso aí, Vini. Obrigado mais uma vez. Acho que foi uma aula aqui essa conversa. E mais que isso, nos ajuda também a construir essa educação,
né? Que a gente tanto vem falando, há anos a gente vem falando, né? E a gente quer daqui 5 anos olhar para trás e que as pessoas tenham, puta, eu escolhi a maletinha do dólar, tá aqui, né? Enfim, tô seguindo esses passos, esses conselhos. E como o Machado falou, é um prazer ter você aqui, que a nossa parceria já de longa data perdure aí até ficar bem velhinho, né? Que lindo. Valeu. Obrigado, Vini. Valeu. Eu que agradeço vocês, agradeço, voltando ao começo, agradeço a parceria, agradeço a amizade. E eu acho que o próximo passo nosso aqui é a gente comprar 2 maletas e vamos nas reuniões com... Escolha a sua maleta. Esse é o título do episódio número 1 da Belmont Escolha Cast. sua maleta, bicho. Escolha Eu vou sua na lagoa maleta. com esse negócio aí. Tô falando pra você. Vou na lagoa, colocar várias maletas. Eu vou te ajudar nesse aí, eu vou. Tá? Show de bola, isso aí. Obrigado, Show. pessoal. Um prazer. Valeu. E até a próxima. Até mais. Belmont Cast.